Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Vamos estar abrindo segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1 diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era esse homem, herói valoroso, porém leproso. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha com o teu poder, edificando tua igreja. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Veja, o capítulo 5 começa com a história de um grande herói do povo sírio. O nome desse herói era Naamã. Ele era um grande general, era um herói de renome, que tinha alcançado várias vitórias para o povo sírio, porém ele tinha lepra. Uma coisa importante você entender é o seguinte: na linguagem bíblica, por exemplo, hoje lepra é um diagnóstico de doença, uma doença só. Na linguagem bíblica, a palavra lepra era muito maior. Toda e qualquer enfermidade de pele era chamado lepra. Entendeu? Provavelmente, por ele ser um grande guerreiro, um grande general, ele não era vítima dessa lepra que nós temos hoje, que é a hanseníase. Porque essa mexe com os nervos, ela mutila membros, é uma enfermidade séria que precisa ser tratada. Provavelmente a lepra, chamada de Naamã, era uma grande doença de pele. Poderia ser um vertiligo, poderia ser uma psoríase, poderia ser uma alergia, poderiam ser feridas pela pele, entendeu? Mas a história é a seguinte: esse homem tinha tudo, era um homem rico, era um homem famoso, mas não tinha saúde. Como nós vemos tantos hoje em dia. Às vezes a pessoa tem dinheiro, tem conforto e não tem saúde. Não pode nem sequer comer a comida boa que tem na mesa. Amém? Mas a narrativa vai continuar no versículo 2 dizendo o seguinte: E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. O que está acontecendo aqui? Houve uma incursão do exército sírio dentro do território de Israel. E quando eles se retiraram, uma menina foi levada escrava. Era hábito naquela época, sempre que o povo invasor vinha, levava escravos embora. Agora, olha que interessante essa menina, as características que ela tinha. Primeiro, ela poderia odiar o seu senhor. Ela poderia desejar o mal do seu senhor. Afinal, ela foi tirada da sua cidade, da sua família e da sua terra, e foi levada para morar num país estranho, numa família estranha, e era uma escrava. Lógico, pela narrativa a gente vê que ela tinha mais o jeito de ser uma dama de companhia, porque ela tinha acesso à sua senhora. Mas olha o coração dessa menina, como era o coração de uma serva de Deus. Primeiro, ela deu testemunho do poder de Deus para o seu inimigo. De uma maneira simples, ela está cumprindo aqui o que Jesus, anos à frente, vai nos ensinar falando: amai os vossos inimigos. Na verdade, ela está dando uma palavra de boas novas, ela está dando uma palavra de evangelismo. Essa menina lança fora toda raiva, essa menina lança fora todo sentimento de vingança, e numa atitude de amor, ela expõe o poder de Deus para ajudar o inimigo dela. Lógico, provavelmente ela era bem tratada, provavelmente ela tinha tudo necessário, mas veja, o que eu quero que os irmãos entendam
é que ela tinha todo motivo para desejar o mal de Naamã. Ele era um algoz, ele era um inimigo. Tirou ela da terra dela. Porém, como uma verdadeira serva de Deus, ela limpa o seu coração e ainda é usada no evangelismo para Naamã. Curiosamente, Deus estava no negócio. Como é que eu sei? Porque as palavras dela foram imediatamente acatadas. Você já percebeu que tem vezes que você fala para as pessoas a coisa super clara, está tudo à vista, está tudo em ordem, você fala, ninguém ouve. Isso é super comum. E às vezes para uma pessoa que você não espera, você chega e fala algo, e a pessoa olha para você e fala, nossa, não é que é verdade? Vou fazer isso aí. Aí você olha e fala, nossa, vai fazer, que obediente. Então, assim, é muito importante eu entender o seguinte, eu não tenho que olhar para quem eu estou falando a palavra de Deus. Eu tenho que falar. Se ela vai ser acatada ou não está debaixo da minha alçada. Quem pode fazer a palavra de Deus ser ouvida é o Espírito Santo. Nós não temos poder de convencer ninguém, nós só temos poder de falar. E falar das maravilhas que Deus pode fazer. Mas nós vamos perceber pelo desenrolar da história que Deus está no negócio. Quando Deus está no negócio, Ele garante o resultado. Sempre. De maneira incontestável. E a narrativa vai continuar, versículo 5. Então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo, em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Olha que interessante. A notícia chega no trono da Síria. Naamã era um grande herói. E a primeira coisa que o rei fala é o seguinte, olha, monta uma comitiva e vai para Israel. Não só monta uma comitiva, eu vou mandar uma carta, mas olha a carta que ele manda. A moça deu testemunho do profeta. O rei era o rei Jorão, era um rei ímpio. E o rei da Síria manda a seguinte carta, olha, eu estou te enviando esse meu servo para que você o cure. Jorão já não vinha bem das pernas. A gente vê pela campanha militar que teve contra Moabe, dele pedir ajuda para o rei Josafá, de tudo que ele passou dentro do seu reino, a gente percebia que ele já não estava bem das pernas. Quando ele recebeu aquela carta, o que ele entendeu? O problema. Por quê? Alguns teólogos defendem que até esse ponto da Bíblia, ninguém tinha sido curado de lepra, pelo menos na narrativa bíblica. Então, o que o rei da Síria mandou para ele foi algo tecnicamente impossível para o ser humano. E o rei de Israel sabia que não servia a Deus, ele não tinha intimidade nenhuma com o Senhor. Como que o incrédulo, a mesma coisa que eu chegar, o camarada mais ímpio que tem. E aí eu sou o chefe dele, entendeu? E eu falo, sou delegado de polícia da cidade. E eu falo, olha, estou te mandando esse homem aqui para que você cure ele desse câncer terminal. O cara vai ficar maluco. O que o rei de Israel olhou e falou, meu Deus, isso aqui vai dar problema, vai dar uma guerra. Porque aquela comitiva não era pequena. Eu marquei aqui primeiro, ela estava com 10 mudas de roupa, são roupas de festa. Caríssimas. Daquelas roupas que os governantes usavam tipo 3, 4 vezes por ano. Coisa muito cara. E junto com isso, Naamã levou uma pequena fortuna. Eu anotei aqui, ele levou
340 quilos de prata. É muita prata. E ele levou 68 quilos de ouro. Uma comitiva riquíssima. Veja, esse homem não ia viajar sozinho. Esse homem estava com a sua tropa de elite. Ele era um grande herói. Aonde o herói vai, ele leva a sua tropa. Só a presença dele em Israel já era uma encrenca para o rei. Quando chega aquela carta, o rei, literalmente, como a gente fala nos dias de hoje, arrancou os cabelos. Falou, sou eu Deus, para poder matar e para poder vivificar. Como que eu vou curar esse camarada? Olha o problema que se instalou. Ele olhou e falou, estou perdido, porque na época a Síria tinha um poderio militar muito forte. E o rei de Israel sabia que numa atitude errada, ele poderia entrar numa guerra com a Síria e perder a guerra, perder o trono, perder descendente, perder tudo. É dessa maneira que o rei de Israel enxerga a situação. Só que aí o que vai acontecer? Versículo 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Olha que interessante, o que era rasgar as vestes? Rasgar as vestes era sinal de afligir a própria carne, era sinal de protesto. Era uma coisa simbólica, ele rasgava a veste. Quando Eliseu fica sabendo, ele falou, não, rei, não esquenta a cabeça. Deixa a turma vir aqui, que eles vão saber que tem profeta em Israel, que tem homem de Deus em Israel. E por ter homem de Deus em Israel, Deus opera em Israel. Olha a confiança de Eliseu. Tipo assim, olha, não é problema. Fica tranquilo que tudo vai ser resolvido. E aí o versículo 9 continua. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Naamã chega, aquela comitiva toda, luxuosa, um monte de gente, vários soldados, e para na porta de Eliseu. Aí você fala, bom, agora vai ser resolvido. Eliseu mandou chamar Naamã, ele vai curar Naamã. Olha o que Eliseu faz. Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Olha o que Eliseu faz. Eliseu sequer recebe o grande herói sírio. Seria mais ou menos assim. Imagina que, de repente, o ex-presidente Michel Temer viesse aqui na nossa igreja e parasse ali na porta e falava, eu quero congregar. Aí eu chegava para o irmão João e falava, irmão João, vai lá ver qual é o pedido de oração que ele quer. E parava ali na porta, mais ou menos isso. É uma atitude correta com um grande herói sírio? Aí você fala, Eliseu, eu não entendi nada. Como que você chama o camarada, ele para na sua porta com toda a comitiva, você sequer recebe ele. Você pega, manda um mensageiro e fala o seguinte, ó, vai lá no Rio Jordão, se banha 7 vezes que a lepra vai sair. Passar bem. Arrivederci. Aí olha o que vai acontecer e a gente começa a entender a atitude de Eliseu. E a gente começa a entender o mover de Deus na vida de Naamã. Versículo 11. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. O que acontece? Naamã,
mostra que ele era um homem orgulhoso. E que ele era um homem que gostava das coisas da maneira dele. Naamã gerou uma ideia de como Deus ia agir. O que Naamã quis fazer? Olha, eu vou buscar o Deus de Israel, mas ele vai me curar desse modelo. O que ele imaginava? Que Eliseu ia sair com toda aquela pompa, e invocar, e aí ele ia passar a mão. Mais um sinal de que de repente não era hanseníase, era uma doença de pele, e eu ia ser curado. E aí ele fica indignado por quê? Porque esses dois rios aqui da Síria são rios de água muito limpa, estilo rio aqui de Morretes, água bem limpinha. E o rio Jordão era um barreiro só. Se você comparasse o rio Jordão com os rios da Síria, veja, você se fosse lavar a mão no rio Jordão, você ia ficar na dúvida se a mão ia sair limpa ou ia sair suja. Porque o rio Jordão, ele vem de uma sequência passando no meio do deserto, tem muita erosão. Quando a chuva vem, varre toda aquela terra para dentro do rio. Já os rios da Síria eram bem limpos. E ele chegou e falou, pô, se fosse para mim tomar banho de rio, eu tomava banho de rio no rio da Síria, que é muito mais limpo. Vocês percebem que Naamã era extremamente orgulhoso e obstinado. E queria fazer as coisas da maneira dele. Só que, como eu costumo dizer, ninguém é mais duro do que Deus. E aquilo que Deus resolve fazer, ele faz com perfeição. Olha o que vai acontecer, versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne e tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Veja que interessante. Deus tem um objetivo. O objetivo dele é curar e salvar Naamã. Quando Deus tem objetivo, ele usa todo o recurso que ele disponibiliza. Quem que ele usou? Os servos de Naamã. Eles chegaram para ele e falaram, pai é um título respeitoso. Se ele tivesse pedido algo muito difícil, você não ia fazer? Pô, só que o que ele te pediu está fácil. Ele te deu a palavra, o Rio Jordão está aqui. Por que você não vai lá e toma 7 vezes o banho? E aí, Naamã para pensar e fala, pô, mas não é que é verdade? Não custa nada, já estou aqui. E aí, Naamã vai, mergulha 7 vezes no Rio Jordão, se banha enquanto sai. A Bíblia fala que a pele dele ficou como uma pele de menino, totalmente restaurada. Ele é instantaneamente curado. Deus vem e executa um milagre de uma maneira que Naamã jamais imaginaria, mostrando que, presta atenção nesse conceito, se espalhou na igreja brasileira que para você obter uma cura, você precisa ter fé. E que muitas vezes você não é curado porque faltou fé. Quem já ouviu isso? Isso é muito comum. Veja, Deus não depende da nossa fé para fazer o que ele bem entende. Esse texto aqui é clássico. Naamã ficou indignado. Naamã não concordou com a direção que foi dada. Naamã foi empurrado pelos servos. Se Deus fosse depender da fé das pessoas, ninguém era curado. Se Deus fosse depender da fé das pessoas para realizar algo, nada ia acontecer. Qual é a fé que vai fazer com que Deus se movimente de uma maneira que ele não deseja? Nenhuma. Ninguém é mais duro do que Deus. O que você precisa fazer é o seguinte. O que você precisa fazer é ter confiança. É diferente. Confiança é diferente de fé. Todo mundo aqui tem confiança no poder de Deus.
Todo mundo aqui sabe dos grandes feitos de Deus. Todo mundo aqui sabe da bondade de Deus. Agora, os caminhos que ele vai escolher, é ele que decide. Eu pergunto, Deus ele tem poder para curar alguém instantaneamente? Sim. Se ele quiser, ele o faz. Agora, é garantido que ele vai fazer? Por exemplo, Deus abriu o Mar Vermelho? Amém? Ele tem poder para fazer isso hoje? Isso quer dizer que ele vai fazer? Por exemplo, Deus não dividiu o Rio Jordão? Ele tem poder para fazer isso hoje em qualquer rio? Isso quer dizer que ele vai fazer? Por exemplo, o apóstolo Paulo mandava lenços que ele orava. E quando as pessoas pegavam no lenço, os demônios saíam e outras pessoas eram curadas. Isso foi um fato. Agora veja que interessante, Epáfras, companheiro de Paulo, ficou doente, quase morreu. E Paulo não mandou um lencinho de oração para ele. Ele foi curado por outros métodos. Por exemplo, Timóteo tinha problema de estômago. Paulo podia mandar um lencinho, como se faz hoje em muitas igrejas, de maneira errada. O que Paulo fala? Olha, quando você jejuar, toma um pouco de vinho, por causa do teu estômago. Vinho na época era um remédio, além de uma bebida de mesa. Veja, hoje, qual é a principal maneira que Deus usa para curar pessoas? Os médicos. Ah, pastor, como? Simples, vai aqui no Erasto Gettner, pega 10 pacientes de câncer de fígado, por exemplo. Todos vão receber o mesmo tratamento, o mesmo exame, mesmo médico, mesmo remédio, mesma terapia. 5 morrem e 5 são curados. Quem curou? Entenderam? O fato de eu ir fazer um tratamento médico garante que eu vou ser curado. Quantas pessoas não entram no hospital para fazer um procedimento simples e morrem na anestesia? E quanta gente não entra no hospital e o médico fala, olha, deixa eu te avisar, provavelmente ele não vai sobreviver. E a pessoa sai de lá andando, curada, sã e salva. Conheço o caso de pessoa que era da igreja, foi para a UTI, o médico desenganou, a moça foi curada, saiu do hospital, e o que ela fazia era bater no marido, depois de ser curada. Crente, frequentava igreja. Certo, irmã? Você conhece essa história? Você que me contou. Veja, você fala, Deus, não entendi nada, o senhor curou a moça para ela vir bater no marido. Eu sou Deus, fiz assim. Algum problema? Percebe? Deus faz como quer. Deus é misterioso. Agora, o meu papel é fazer o que Naamã está fazendo. Ele, a princípio, ficou indignado, aquilo feriu o orgulho dele, mas aí Deus usa os servos, aí ele acata o que os servos falaram, e aí o que acontece? Aí ele pega e é curado instantaneamente. Veja, eu não posso colocar Deus numa caixinha. Eu não posso transformar a igreja numa bagunça. Por exemplo, isso que eu falei do exemplo de Paulo. Eu não posso hoje pegar lenços e pegar objetos, orar por eles e mandar para a pessoa. Aquilo foi uma exceção. Aquilo é livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é uma transição da velha aliança para a nova aliança. O que Deus está mostrando? Olha, Paulo é um verdadeiro apóstolo, como os 12. Num nível tal que ele ora por esses lenços, manda para as pessoas, e as pessoas que são endemoniadas são libertas, e as pessoas que estão doentes são curadas, provando que ele é um verdadeiro apóstolo. É isso que Deus está fazendo.
Aí o que as igrejas querem fazer hoje? Sabonete ungido, arroz ungido, sal ungido, lenço ungido, travesseiro ungido, tudo errado, tudo fora da Bíblia. Copo d'água, entendeu? E tem gente que se não tiver o copinho d'água, não aceita. Entendeu? Tem gente, por exemplo, chegou doente, apareceu alguém doente aqui, o que nós vamos fazer? Vamos orar. Pastor, você não vai ungir? Não precisa ungir. Normalmente unção com óleo eu vou usar se a pessoa não pode vir à igreja. Aí a unção com óleo simboliza a presença do Espírito Santo, simboliza a presença da igreja. Mas não existe poder nenhum no óleo. Entendeu? Eu não preciso usar óleo. E os irmãos conhecem a minha fama com óleo de unção. Entendeu? Só que eu não preciso usar. Tanto é que aqui na igreja, quando alguém fica pede oração, a gente vai, a hora acabou. Agora, quem vai decidir se vai curar ou não é Deus. Entende? Quando você para pensar que, por exemplo, num exame de endoscopia você pode morrer, que é um exame simples, você percebe quem é que sustenta a sua vida. Quando você para pensar que você pode pegar uma gripe, seu sistema imunológico está baixo, aquela gripe evoluir para uma pneumonia viral, você ser internado e morrer em uma semana, porque o seu imunológico não resistiu e não está respondendo antiviral, você percebe que quem mantém você saudável é Deus. Quem mantém você de pé é Deus. Eu já vi pessoas com saúde boa, que chegaram no sábado, estava no zoológico com os netos, na sexta-feira foi enterrado com pneumonia viral. E não houve que salvou. Dos melhor médico, melhor hospital, não houve que salvou. Porque quem mantém a nossa saúde é Deus. Quem curou Naamã nas águas barrentas do Jordão foi Deus, independente da fé de Naamã. Naamã foi sem fé nenhuma. E Deus não depende da nossa fé para curar. Deus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Existem vários casos, por exemplo, na ilha de Malta, Paulo vai orar pelo sogro do governador que estava com febre e disenteria. Camarada incrédulo, pagão, idólatra, Deus vai e cura. Naamã, idólatra, Deus vai e cura. Deus não depende, Ele faz com quem quer, a hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele é Deus. Amém? Por isso, quando eu vou orar, Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, vem com a Tua graça, vem com o Teu poder, tem misericórdia. Isso aí não é nada para o Senhor. Então inclina os Teus ouvidos para a minha oração, inclina os Teus olhos para a minha vida. E entrega na mão daquele que pode curar com confiança. Amém? Tem vezes que Deus não cura, por exemplo, o espinho na carne de Paulo. Paulo tinha uma vida consagrada, era um apóstolo genuíno. Orou 3 vezes, Deus não tirou, falou, não vou tirar. Minha graça te basta. Nós não sabemos exatamente o que é aquele espinho na carne. Mas provavelmente tem muita chance de ser uma enfermidade. Entendeu? Alguns historiadores desconfiam que um dos olhos de Paulo não funcionava tão bem, chegava a vazar até um líquido. Entendeu? Parece que Paulo tinha problemas de visão em um dos olhos. Deus falou, minha graça te basta, não vou curar. Acabou. O que Paulo fez? Minha graça te basta, vou tocar o barco. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando-se, pôs-se diante dele, e disse, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção de teu servo. Porém ele disse, vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei. E instou com ele para que a aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã, se não queres, desce a esse teu servo uma carga de terra,
que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá a esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor a seu servo. Quando meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse, vai em paz, e foi dele a uma pequena distância. O que está acontecendo aqui? Naamã imediatamente vai agradecer ao profeta. O que Naamã quer fazer? Dá todos os presentes para Eliseu. O que Eliseu fala? Olha, a bênção de Deus não está à venda. Não quero. Mas Naamã chega e fala, não, peraí, mas eu agora adoro ao verdadeiro Deus. Eu agora sei que o único e verdadeiro Deus é o Deus de Israel. O que aconteceu aqui? Naamã foi salvo. Muito das curas, muito dos milagres, muito das coisas que acontecem até hoje são para produzir salvação. Muito do testemunho do poder de Deus produz quebrantamento e salvação na vida das pessoas. Lembra aquele ambiente antes do milagre, tragédia, más notícias, escravidão, morte do filho da viúva. Qual que era o ambiente de tragédia aqueles do milagre? Uma doença incurável. Para acontecer o milagre, tem que ter antes o problema. Porque milagre, para coisa corriqueira que está tudo bem, não precisa de milagre, já está tudo bem. O que acontece? Aquela enfermidade foi permitida por Deus. Todo um acerto na história, aquele herói vem, guerreia provavelmente no norte de Israel, leva aquela jovenzinha como escrava. Aquela jovenzinha, um coração convertido, dá testemunho do Deus de Israel para os gentios. O que Deus está fazendo aqui? Primeiro, ele faz um milagre com a esposa de profeta em Israel, do povo. Depois, ele faz um milagre com uma estrangeira, uma sunamita. Depois, ele faz um milagre com o sírio. Povos gentios. O que Deus está mostrando aqui? Eu não sou apenas o Deus que salva em Israel. Eu sou o Deus que salva entre os gentios. Está apontando para mim e para você. Sempre, desde o Antigo Testamento, a ideia do Senhor, o alvo, era a salvação de sua igreja, era a salvação de seu povo. Sempre. Era a salvação daqueles que o temem, que creem no seu nome, que se arrependem dos seus pecados. Naamã é um deles. Toda a história de Naamã foi escrita para esse momento, no qual ele entrou no Jordão, experimentou o poder de Deus. Deus vem, tira o coração de pedra dele, coloca o coração de carne, e ele é salvo. O alvo de tudo isso era a salvação de Naamã. E o testemunho dele é o seguinte, ele quer dar tudo. Veja, quando eu tenho uma experiência com Deus, Deus me muda profundamente. Às vezes tem pessoa que o pessoal chega e fala, nossa, você está dando todo o seu dinheiro na igreja. Você está maluco? Mas se a pessoa quer dar, se for de uma maneira equilibrada, de uma maneira sensata, qual o problema? Quem trabalhou? Você prefere que dê o dinheiro na igreja ou que dê o dinheiro para o time de futebol? Ou que deu, quando dava o dinheiro para o boteco, para o bar, aí estava tudo bem. Quando o camarada ia em boate, às vezes gastar o dinheiro com mulheres, com bebida, aí estava tudo bem. Aí porque o camarada é salvo e resolve abençoar a obra de Deus, não pode, porque é a obra de Deus. Percebe a questão? Só que Eliseu não quis receber. Aí Naamã fala o seguinte, então faz um favor,
Eu quero carregar 2 mulas com terra. Aí você fala, para quê? Você vai fazer uma horta? Naquela época, no Oriente Médio, se acreditava que para adorar o Deus do país, eu tinha que adorar no solo do país. Eles acreditavam que cada nação tinha o seu Deus. Curiosamente, Eliseu permite. Eliseu sabia que a terra não tinha poder. Eliseu sabia que terra é terra. Terra no Brasil, terra na África, terra na Europa, terra na Síria, terra é terra. Aí você pergunta, por que Eliseu permitiu? Eu acho que a melhor hipótese é o seguinte: cada vez que Naamã ia adorar, ele ia tratar aquela terra com o maior cuidado. Ele ia separar um lugar para orar a Deus. Era uma oportunidade de Naamã testemunhar do poder de Deus, testemunhar da sua cura e evangelizar outras pessoas. Provavelmente foi isso. E aí Naamã faz um pedido, ele fala, olha, só tem um problema. O meu rei, ele vai no templo do Deus Rimon. Mas eu não quero nada com o Deus Rimon, só que por causa do meu cargo eu sou obrigado a ir. Ele inclusive segura no meu braço quando vai se prostrar. E eu tenho que fazer isso, então eu só te peço que permite fazer isso. Eliseu permite, fala, vai em paz. Por quê? Nesse caso de Naamã, Eliseu sabia que o que Naamã ia fazer não tinha nada a ver com adoração. Era como se fosse uma atividade política. Imagina o seguinte, você é um político, e aí vai ter um evento na cidade. De repente, no evento, começa a tocar música. E aí começa a tocar uma música para a falsa senhora Aparecida, ou para a falsa senhora de Guadalupe. Aí todo mundo manda ficar de pé. Você vai ficar de pé. Isso quer dizer que você está adorando a falsa senhora? Não. Mas você vai ficar de pé porque aquilo é uma atividade política. De repente, vão cantar um hino, alguma coisa. Você está de pé. É o que está acontecendo aqui. Por isso que é permitido a Naamã. Não, vai em paz. Aqui Eliseu faz claramente a separação da atividade política. Não existe adoração nenhuma na atitude de Naamã. Naamã claramente falou, não, eu sou obrigado a dar o braço para ele se apoiar e fazer o que ele tem que fazer. Era o papel de Naamã. E aí Eliseu autoriza. Entendeu? Por exemplo, às vezes você vai trabalhar no trabalho onde o seu chefe ora a ídolos. Você não vai participar disso. Fala, olha, chefe, eu fico quieto aqui, eu respeito a sua religião. Entendeu? Mas vou orar aqui da minha maneira. O chefe vai falar, tudo bem. Entendeu? Mas às vezes a firma vai parar às 7 horas da manhã, todo mundo vai ficar quieto porque o chefe vai orar. Entendeu? Você vai ficar quieto, só vai avisar o chefe. Falar, chefe, eu só sirvo o Deus de Israel. É o que está acontecendo aqui. Por que é importante isso? Para você não confundir as coisas. E não achar que você pode sair se prostrando diante de imagem, fazendo coisas. Por exemplo, às vezes o camarada é um mordomo de um homem rico. E aquele homem rico é de uma religião pagã. E aí o mordomo, 2 vezes por mês, tem que pegar o homem rico, colocar na cadeira de roda, colocar no carro, levar até o templo pagão, empurrar a cadeira de roda até ali e ficar do lado do homem rico. E toda a cerimônia vai acontecer. Às vezes o cara é obrigado a fazer, mas ele vai chegar para o patrão e falar, patrão, você sabe que a minha religião é outra, eu estou ali do seu lado e respeito, estou quieto, mas você sabe que eu respeito a religião, mas eu tenho a minha. É uma atividade que está sendo feita aqui, por isso que Eliseu permitiu, entendeu? Embora eu acho que esse caso aqui tem que ser tratado com bastante cuidado. Mais à frente, lá no livro de Coríntios, Paulo vai nos dar as expectativas. E Paulo fala, olha, não participa de refeição no templo. Entendeu? Aí a revelação vai aumentando.
Sabe aquela história que crente não participa de quermesse de São João na Igreja Católica? Porque aí já tem legislação em Coríntios, ó, você não come nem a comida. Entendeu? Mas pastor, se o dono do mercadinho que eu compro a comida é feiticeiro, não pergunta nada, compra a comida, vai para casa, agradece e come. Agora, se ele falar, olha, toda essa comida foi consagrada, muda de mercado. Não come. Por causa da consciência dele, não da sua. Porque o ídolo não é nada. E o sacrificado ao ídolo também não é nada. O que eu quero que vocês entendam? O nível de revelação aqui é um nível. Aumentou mais ainda. Isso chama-se revelação progressiva. Vai crescendo na Bíblia. E a gente vê aqui claramente que Eliseu autorizou. Amém? Vamos lá, versículo 21, caminhando para o fim. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor poupou a esse sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. E foi Geazi a alcançar Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo, e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. E disse Naamã: Ser servido, tomar 2 talentos. E instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupa, e pô-los sobre 2 dos seus servos, os quais os levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou das suas mãos e o depositou na casa, despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse a Eliseu: De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. O que acontece aqui? Geazi, que inclusive tinha sido usado em outras passagens para conversar com o profeta. Geazi é movido pela ganância. Vai atrás da comitiva de Naamã. E aí ele pediu muita coisa, veja, ele pediu 2 talentos de prata. Eram 64, ele pediu 1 talento de prata, 34 quilos. O homem tinha levado 340 quilos de prata. Ele pediu 10%. Não foi o valor. Ele pediu 2 mudas de roupa. E aí ele voltou. Só que o que ele não sabia é que Deus estava mostrando para o profeta Eliseu tudo que ele estava fazendo. E aí olha que interessante. Eliseu chegou para ele e falou: Geazi, se arrepende. Crê em Jesus que tu e tua casa serão salvos. Deus é bom. Se arrepende do seu mau caminho. Não. Eliseu olhou e falou: olha, não era tempo de você pedir nada. Então a questão agora é simples, está fechada. A lepra que era dele vai se apegar em ti. E tem mais, não somente em ti, mas nos da tua descendência. Lembra a questão do juízo corporativo? Lembra aquela questão que as minhas atitudes refletem na minha descendência? Lógico, Deus é justo. Provavelmente, essa lepra se apegar a ti, é a linha teológica que eu acredito, ela vai cair dentro daquela questão. Eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até 3ª e 4ª geração daqueles que aborrecem. O que é isso? Provavelmente essa lepra ia se apegar naqueles descendentes que praticassem iniquidade.
Que é isso que o texto dos 10 mandamentos está fazendo. Nós não sabemos, mas nós sabemos o quê? O próprio rei Davi, por causa do seu pecado, foi perdoado. Geazi nós não sabemos, mas o rei Davi perdeu 4 filhos. E a espada não se apartou. O rei Davi teve uma filha estuprada por um filho dele. Consequência de pecado. Nesse caso aqui a gente nem sabe se Geazi foi salvo. O que a gente sabe é que a consequência do pecado veio na hora. Isso nos lembra o caso de Ananias e Safira no Novo Testamento. A diferença é que Ananias e Safira eram salvos. Faziam parte da igreja, mas caiu morto. Cometeram o chamado pecado para a morte. Um dos aspectos do pecado que trouxe a morte deles foi terem mentido ao Espírito Santo. Você não percebe Deus conversando? Oh, como é que foi? Você não quer se arrepender? Não quer fazer uma cura interior? Uma libertação? Não, Pedro falou, por quanto vocês venderam o terreno? Por tanto. Olha, o negócio é o seguinte, acabaram de levar teu marido para enterrar. Agora você também vai cair dura porque mentiu o Espírito Santo. Sem chance nenhuma, caiu duro. Bom. Isso mostra que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. O mesmo Deus bom que trouxe a cura espetacular para Naamã, que escreveu a história de vida de Naamã, que usou todas as peças necessárias para salvar Naamã, que fez a mesma coisa comigo e com você, conduziu toda a nossa vida, trocou o nosso coração de pedra e deu um coração de carne. Deus maravilhoso, Deus bondoso, Deus que salva. Mas Ele também é o Deus que executa juízo. Muito cuidado nas coisas do Senhor. Muito cuidado com aquilo que você faz. Para que você não tenha a sua vida abreviada, para que você não caia numa disciplina de Deus e sofra desnecessariamente. Para que você possa sempre andar em pé, com as suas falhas, com os seus erros, com os seus arrependimentos, com as suas confissões, mas dessa maneira humilde, andar em vitória, entendendo que o mundo espiritual é sério e que o poder de Deus é imenso. Amém? Vamos orar? Senhor, eu oro te agradecendo, pedindo que o Senhor venha colocando sabedoria no nosso coração, que nós possamos andar diante de Ti com todo temor e com toda sabedoria. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?